Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do acolhimento familiar, uma medida protetiva preferencial que garante o encaminhamento de crianças em situação de vulnerabilidade para as chamadas famílias acolhedoras. O acolhimento é uma medida temporária, até que o menino ou a menina volte para a família original ou siga para a adoção. E pode ser de dois tipos: o institucional, em abrigos, por exemplo, ou familiar. O serviço é de responsabilidade do município, mas para ser estruturado, precisa da participação do sistema de justiça e da sociedade. As famílias selecionadas recebem treinamento e acompanhamento constante de uma equipe técnica com psicólogos e assistentes sociais, por exemplo. Uma experiência pioneira e de sucesso foi a desenvolvida em Cascavel, no Paraná. A formação de vínculos ela é fundamental, ela é essencial para o desenvolvimento da pessoa. Então, a pessoa só consegue viver num ambiente se ela construir vínculos. E isso na família é muito facilitado, ao contrário do que acontece numa instituição de acolhimento, onde há uma rotatividade, muitas vezes são voluntários que um dia vão, um dia não vão. Os próprias crianças e adolescentes, há uma rotatividade de crianças entrando, crianças saindo, crianças indo para casa, outros indo para adoção. Ou seja, há uma enorme dificuldade para que esse adolescente, para essa criança que está nessa situação, de criar esses vínculos. E claro que isso dificulta demais qualquer aprendizagem, dificulta demais o relacionamento, pode criar posteriormente problemas psíquicos, problemas de relacionamento na vida adulta, enfim, uma série de consequências que já foram, inclusive, cientificamente comprovadas. Embora seja mais eficiente e humano, o serviço de acolhimento familiar ainda é minoria no país, menos de 10% dos casos. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para informar os gestores municipais e o sistema de justiça como um todo da importância do investimento nesse serviço. Sabe-se que para o acolhimento é necessário que não só o judiciário não resolve simplesmente o juiz, né, entender que precisa determinar um acolhimento. É um serviço que está em construção, então precisa de um olhar de toda a rede de apoio. O magistrado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a rede, né, as fundações de assistência social, os municípios, entenderem assim, através de cursos, de capacitações e destinações de verbas. Estamos avançando, mas ainda é um caminho, né, um pouco longo, né? Temos muitos degraus ainda a subir a esse respeito. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Jane Valente, assistente social e pesquisadora do Observatório da Infância e do Adolescente da Unicamp, a Universidade de Campinas, também membro da Coalizão Nacional da Família Acolhedora. Converso ainda com José Roberto Poiani, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberlândia, em Minas Gerais, e membro da Coordenação da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas. Bem, muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no programa. Eu começo com uma pergunta para a Jane. Jane, eu sei que o seu trabalho, historicamente, está ligado à criação desse conceito de família acolhedora no Brasil, a partir, inclusive, da introdução desse instrumento no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho dessa trajetória, desse histórico. A minha experiência, né, inicia há mais de 20 anos no município de Campinas, a partir de um serviço governamental, onde ainda era um programa inovador. Teve início em 1997 e nós, a partir do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que foi aprovado em 2005, iniciou-se um movimento nacional muito grande em torno desse tema e da possibilidade, né, de uma criança exercer o seu direito
previsto no artigo 227 da Constituição, que era viver na família e na comunidade protegida por todos. Então, começa esse trabalho inovador e ele, então, ganha muita força a partir deste movimento nacional e ele consegue, então, a partir da Lei 12.010, em 2009, ele passa a entrar como o Instituto Jurídico, né, no ECA, e também como preferência ao acolhimento institucional, devido à comprovação, às evidências científicas que mostravam o quanto viver em família e na comunidade traz benefício ao desenvolvimento humano. Topoiani, eu sei que o senhor, à frente da Vara da Infância e da Juventude em Uberlândia, em Minas Gerais, apresenta resultados muito expressivos em favor do acolhimento familiar. Me parece que pelo menos 60% dos acolhimentos lá são desse tipo. E os outros 40%, naturalmente, eu imagino, são do tipo do acolhimento institucional. Qual é o segredo? Como é que se conseguiu esse resultado tão expressivo? Na medida, inclusive, que nacionalmente, me parece que menos de 10% dos acolhimentos são desse tipo, do acolhimento familiar. O Serviço de Acolhimento Familiar de Uberlândia ele existe desde 2014 e foi uma construção coletiva. Foi possível chegar a esses expressivos números se comparados com o percentual nacional, que gira em torno de 5%. Em Uberlândia já chegamos a 70%, hoje estamos a 60% dos acolhidos, do total de acolhidos, 60% estão em acolhimento familiar. Isso é fruto de um trabalho contínuo, de um trabalho integrado entre todas as instituições que fazem parte da garantia do direito à convivência familiar no município, conforme preconiza o ECA, e, sem dúvida alguma, um trabalho incessante, próximo e respeitoso do sistema de justiça. Muito embora o acolhimento seja um serviço do município, muito embora a execução e o orçamento seja do município, não há dúvidas de que a presença do sistema de justiça, especialmente do magistrado e do Ministério Público, são de grande valia para que esse serviço seja implantado, fortalecido e mantido com a qualidade necessária. Jane, você trabalha na ponta, pondo a mão na massa, até onde eu entendi, na prática. Eu gostaria que você nos explicasse a vantagem, realmente, que você enxerga do acolhimento familiar sobre o acolhimento institucional. Nós já percebemos no cotidiano do serviço o quanto que esses benefícios, como uma criança chega, como ela sai, e todo o desenvolvimento que isso provoca, né, numa criança. Porém, acho que a partir de 2000, inicia uma pesquisa importante na Romênia, onde a primeira vez que um serviço assim, na área da assistência social consegue, imagine que desde 2000 até agora, são feitos estudos, né, estudos no desenvolvimento infantil, estudo no desenvolvimento nas diversas necessidades, né, do ser humano, e inclusive, a partir da neurociência, o estudo do cérebro. E essa pesquisa, ela vem hoje, apesar de 20 e tantos anos, no Brasil ela ganha uma força muito grande nos últimos anos, onde comprova, né, que até 3 anos existe 80%, né, do nosso cérebro foi formado até 3 anos de idade. Até 6 anos, mais de 90%. Então, foi mostrado, né, o quanto que o estar separado da família e da comunidade, dessa rotina cotidiana que nos torna seres humanos, né, mais equilibrados para viver em sociedade, viver em contato com outras pessoas, o acolhimento familiar ele era comprovadamente melhor nessas etapas de desenvolvimento, principalmente. Eu digo não só a nossa prática cotidiana, como evidências científicas vêm nos mostrando que o caminho é cuidar da criança e acho que cumprindo, né? Eu acho que o que a Constituição Federal fala, que é dever da família, da sociedade e do Estado. Topoiani, e o que a experiência lhe mostrou nessa mesma direção? Que resultados práticos o senhor vê à frente da Vara da Infância e da Juventude em Uberlândia? A eficácia prática desta política pública tem revelado que as crianças, na linha do que a Jane já nos trouxe, e os adolescentes, quando passam de sua família por um tempo afastados, mas no acolhimento familiar, elas têm um atendimento personalizado, um atendimento específico para ela.
Esse atendimento, infelizmente, no acolhimento institucional ele não ocorre. Lá o ambiente é coletivizado. E o que mais a criança e o adolescente precisa nesses momentos de turbulência é justamente essa atenção específica, para que ela possa também elaborar, muitas vezes, as dificuldades geradas em sua família. Enquanto, por um lado, se busca tratar a sua família, para ver se é possível ela retornar, por outro lado, a criança também é bem cuidada, é bem tratada. Nós notamos nas questões práticas do dia a dia um grande ganho na criança nesse momento da transição, do desligamento. Ela está em situação muito mais favorável em relação às suas questões de ordem, muitas vezes emocionais, psicológicas, já acompanhadas e mais prontas, seja para retornar à sua família, seja para seguir para uma família substituta. Jane, essas famílias que participam do acolhimento não são famílias quaisquer. Elas são selecionadas, elas são preparadas, treinadas, são acompanhadas. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso. Como é que se escolhe essas famílias? Que treinamento é esse? Como é o acompanhamento? Por favor. Sim, Guilherme, as famílias são famílias da comunidade e nós costumamos dizer que são famílias que têm aptidão ao cuidado, pessoas que se preocupam, né, em cuidar não só dos seus, como de outras crianças. E a gente sempre diz que a competência para ser uma família acolhedora vai se adquirindo, né, a partir dessa formação, que é uma formação inicial, onde a família tem a oportunidade de conhecer o regramento, ela passará, ela não é autônoma, ela passará a fazer parte de um serviço que tem regras, que tem horários, que tem toda uma dinâmica, né, que precisa ser conjugada com os outros profissionais que estão convivendo dentro desse serviço. Então, ela passa, no final de uma formação inicial, a também se autoavaliar, se diante de tudo aquilo que ela aprendeu e conviveu na formação, ela se sente apta a iniciar um trabalho como esse. E eu digo que a competência, ela vem a partir do cuidado, a partir de um acolhimento, do segundo acolhimento, do terceiro acolhimento, ela vai se tornando mais apta para vivenciar isso. E a gente nota que um acolhimento é totalmente diferente do outro. Então, este apoio da equipe técnica do serviço é imprescindível, porque nós vamos o tempo todo fazer um serviço compartilhado de cuidado. Topoiane, a gente sabe que esse tipo de atendimento é temporário, mas, em média, quanto tempo ele dura? Eu vou pedir que o senhor responda depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do acolhimento familiar. Uma medida protetiva preferencial que garante o encaminhamento de crianças em situação de vulnerabilidade para as chamadas famílias acolhedoras. Os nossos convidados são Jane Valente, assistente social e pesquisadora do Observatório da Infância e do Adolescente da Unicamp, a Universidade de Campinas. Ela também é membro da Coalizão Nacional da Família Acolhedora. Eu converso ainda com o Dr. José Roberto Poiani, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude de Uberlândia, em Minas Gerais, e ainda membro da Coordenação da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Poiani, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Nós sabemos que o acolhimento familiar é temporário, mas em média, quanto tempo ele dura? Cada situação demanda o seu tempo. Há situações em que, por exemplo, uma gestante que procura o sistema de justiça para entregar o filho em adoção, existe um acompanhamento, nasce o bebê muitas vezes vai para a família acolhedora e, às vezes, num tempo aí de aproximadamente 30 dias, ele já pode estar em família substituta. Há outros casos em que o acompanhamento é por mais tempo, existe a necessidade de uma ação de destituição do poder familiar, que, às vezes, muito embora a lei determine que seja de 120 dias, demora mais tempo do que isso, às vezes ocorrem recursos, mas acaba protelando mais do que esse período legal. O ECA determina que o acolhimento não supere os 18 meses, porém, há muitas situações em que ele se torna um acolhimento, no caso familiar, de longa permanência. Citamos como exemplo um adolescente.
um adolescente que já destituído do poder familiar não encontrou família substituta no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, e esse adolescente, uma vez inserido numa família acolhedora, ele pode ficar lá até, por exemplo, atingir a sua maioridade, com esse acolhimento familiar de longa permanência. Jane, a gente sabe que tem crescido o acolhimento familiar, mas, ao mesmo tempo, ele ainda não representa números tão expressivos quanto seria desejável. Por que isso acontece e o que é preciso ser feito para que esses números sejam maiores? O que a gente explica sempre é que a institucionalização, o fato, o modelo que implica, né, a mudança de funcionários, onde tem uma carga horária que às vezes é 12/36, então imagina um bebê que viu um educador cuidando dele e vê só 36 horas depois, né? Então hoje, como a pesquisa tem mostrado isso, a gente percebe que ainda assim, o acolhimento institucional, ele dá um conforto dentro do conhecido. Então, as pessoas ainda se fixam, né, numa coisa que elas mais conhecem do que o novo, né? O novo, ele requer uma mudança de cultura, uma confiança. Eu acho que o Dr. Poiani falou uma coisa importantíssima. O que acontece em Uberlândia? Uma união do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, porque, ora, o Executivo não tem confiança para instalar, ora, o Executivo instala, o juiz não encaminha, porque ele não confia no serviço. Então, ainda no Brasil, apesar de ter uma legislação, essa legislação ainda não tem caminhado para um aumento maior rápido. Mas eu também acho que o Dr. Poiani e eu conversamos sempre sobre isso, que nós estamos no tempo certo, no tempo necessário. Eu acho que agora nós demos um grande passo, quando tem o ECA, quando tem toda a base legal que não foi fácil de ser estabelecida. Hoje temos, né, recomendação do Ministério Público Nacional, onde tem que existir essa cobrança de que está no ECA que preferência é acolhimento familiar, e mesmo assim, onde a gente vai, onde a gente tem a oportunidade de conversar, nós falamos que precisa ser feito de forma cuidadosa. Nós não podemos só querer mostrar números, né? Nós temos que mostrar qualidade. É mudança na forma de atender, que dê confiança para aqueles todos que estão envolvidos, mas, acima de tudo, que a criança e o adolescente esteja num ambiente seguro e de um cuidado compartilhado. Então, eu acho que o tempo é necessário, mas você vê hoje o Censo SUAS, né, que é o do Ministério que realiza esse levantamento anual, e nós nem chega a 10%, estamos com 6,6% ainda de número, né, de crianças em acolhimento familiar. Mas estamos crescendo e queremos crescer com qualidade. Doutor Poiani, então eu aproveito para lhe perguntar qual é o caminho das pedras. O que o senhor sugere para o juiz da vara da infância e da juventude de uma cidade qualquer, de qualquer estado, que ainda não tem esse serviço implantado na comarca onde ele trabalha, que gostaria de caminhar nesse sentido, ou mesmo para prefeitos, para o Ministério Público? Como é que se articula, como é que se fez? Qual é a experiência de Uberlândia nesse sentido? Nós nunca vamos encontrar um ambiente favorável 100% em todos os municípios. Alguém inicia esse trabalho. Muitas vezes pode ser o município, através da mobilização da Prefeitura e Câmara Municipal, junto à sociedade, para criar uma lei, é um serviço público do município que precisa estar disciplinado em uma lei do município. Outras vezes o Ministério Público chama a municipalidade e a sociedade para dialogar, muitas vezes celebrando até um termo de ajustamento de conduta para a implantação do serviço. Num outro momento, é o magistrado que verifica essa carência e essa falta de cumprimento do que determina a legislação e convida a sociedade, porque o Estatuto da Criança e Adolescente fala muito de integração operacional. O judiciário, nesse momento, ele pode e deve ser, se o caso assim requerer, não só um incentivador, mas um deflagrador desse diálogo, por exemplo, por audiências, por reuniões, transmitindo essa necessidade, levando essa informação. Afinal de contas, muitas vezes há um grande desconhecimento na comunidade local sobre a necessidade da implantação desse serviço. A partir daí se gera um movimento de aprovação de uma lei municipal, de divulgação do serviço. Afinal de contas, é a sociedade que tem um papel importante
na medida em que ela que vai oferecer as famílias que vão acolher essas crianças. O sistema de justiça tem um papel fundamental na medida em que é o magistrado, é o Ministério Público que solicita e se manifesta acerca do deferimento da guarda para essa família acolhedora, e é o magistrado que também acompanha essa formação, essa capacitação e defere a guarda fazendo as revisões trimestrais. Em linhas gerais, são essas aí as sugestões que deixamos aos municípios, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e à sociedade. Jane, falando de custos, a informação que eu tenho, ouvi de mais de uma pessoa que eu entrevistei, é que os custos do acolhimento familiar são menores do que o acolhimento institucional. Como isso é possível? Como é que funciona o financiamento do acolhimento familiar? Falando em custos, a família acolhedora é menor, porque ele dispõe, né, de uma equipe técnica, que também, no caso, o Serviço de Acolhimento Institucional detém, mas o família acolhedora, a família recebe um salário mínimo por criança, que não é um pagamento, a família é voluntária, ela é uma bolsa-auxílio, que normalmente no Brasil tem sido em torno de um salário mínimo, isso é determinado em lei, então muitas vezes tem município que coloca um valor a mais para que a criança, se tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, mas a média tem sido isso. No que você faz o cálculo, né, de todas essas questões, ainda assim o acolhimento familiar chega a ser 60% do que um acolhimento institucional. E, encerrando, eu diria assim, é claro que precisa ter um investimento do gestor municipal, porque muitas vezes, quando já existe o serviço de acolhimento, ele vai ter que momentaneamente fazer um investimento para o novo, para depois, a médio prazo, ir fazendo essa inversão no orçamento. Custos são importantes, não há dúvida nenhuma. O gestor público tem que estar sempre preocupado com isso, mas uma coisa que ficou claríssima na nossa reportagem, agora na entrevista de vocês, são os resultados humanos, que não há dúvida nenhuma são o grande ganho. Bem, a nossa entrevista chegou ao fim, eu agradeço muito a participação de vocês dois, agradeço a participação de Jane Valente, assistente social e pesquisadora do Observatório da Infância e do Adolescente da Unicamp, a Universidade de Campinas, e ainda membro da Coalizão Nacional da Família Acolhedora. Agradeço ainda ao Dr. José Roberto Poiani, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude de Uberlândia, em Minas Gerais, e também membro da Coordenação da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado. Bem, agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Corregedoria Nacional de Justiça lançou um painel para acompanhar o retorno das atividades presenciais no Judiciário. A ferramenta está disponível na página da Corregedoria no portal do CNJ e mostra a volta às atividades presenciais em todos os ramos de justiça. O prazo para o retorno completo vence no dia 16 de fevereiro. O CNJ entende que, superada a emergência provocada pela pandemia, juízes e juízas precisam estar presentes nas comarcas. O Conselho Nacional de Justiça aproveitou o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, em 7 de fevereiro, para relembrar o compromisso do Judiciário com a garantia dos direitos fundamentais da população originária brasileira. Entre os direitos estão o acesso a documentos civis e ao sistema jurídico, além da garantia de intérpretes aos indígenas em situação de apenamento. O Brasil tem 256 povos originários com 900 mil pessoas. O centenário Palácio da Justiça de João Pessoa, na Paraíba, foi reaberto e já está disponível para visitações. O prédio tem estilo neoclássico e faz parte do patrimônio histórico e cultural do Estado. Foi construído em 1917 e acabou interditado em 2018 por causa das más condições em que estava. Todo o trabalho de restauração foi acompanhado pelos Institutos do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Paraíba. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. E para começar, vamos falar de capacitação? Se você colocou na lista de metas de 2023 estudar mais, chegou a hora de colocar em prática.
o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, o CEAJUD, divulgou a nova lista de cursos abertos oferecidos no primeiro semestre de 2023. São 14 cursos online, gratuitos e abertos ao público. Entre eles, Conhecendo o Poder Judiciário e o Papel do CNJ, Nova Lei de Licitações e Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Não deixe para depois e conheça os cursos ofertados pelo CNJ. Acesse as nossas redes e confira. Mudando de assunto, nas redes do CNJ falamos sobre os diversos tipos de violência física e psicológica que, infelizmente, fazem parte do presente de muitas crianças. Essas violências, por vezes, são aceitas pela sociedade como uma maneira de educar os filhos, mas podem ser traumáticas e repercutirem por toda uma vida. Para coibir isso, em 2014 foi criada a Lei 13.010, conhecida como Lei Menino Bernardo, que homenageia o menino Bernardo Boldrini, morto em abril de 2014, aos 11 anos. Essa lei alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo o direito da criança e do adolescente à educação e ao cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Ainda sobre infância, a maioria das escolas do Brasil já retornaram às aulas, e nesse momento e no restante do ano letivo, devemos todos, como sociedade, evitar que o bullying entre na escola ou na vida de quem você ama. A Lei 13.185 de 2015 classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. Falta de interesse, mudança de comportamento ou tristeza recorrente são alguns sinais de que algo está acontecendo. Converse com a criança e esteja sempre atento sobre tudo o que acontece na escola. Nas redes do CNJ, ensinamos, através de uma cartilha, como identificar e combater o bullying. Confere lá. Eu fico por aqui e até mais. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela, ou ainda fala da experiência pessoal ao lidar com o tema do programa. A história de hoje é sobre o acolhimento familiar. Meu nome é Cristiane da Costa Marques Neves, eu sou juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e hoje eu estou aqui para falar sobre o serviço de acolhimento familiar, a experiência que nós temos aqui no Estado sobre esse tema. E a experiência revela que o acolhimento familiar é muito melhor, é muito mais benéfico para as crianças e adolescentes do que o acolhimento institucional. Por melhor que seja, por maior que seja a boa vontade das pessoas envolvidas, ele não se compara ao acolhimento familiar. Os traumas que as crianças infelizmente, adquirem durante esse período, ele se prolonga pela vida adulta, e isso faz um mal muito grande para a nossa sociedade. Nós viajamos o estado de Mato Grosso, e nas comarcas sede de polo, nós assinamos termos de parceria com os prefeitos e presidentes de Câmara, para que seja instituída, porque isso é feito através de lei municipal, para que seja instituído o serviço de acolhimento familiar. E o que nós verificamos nos diversos estudos que nós fizemos? Que essas crianças, posteriormente, elas têm essa família que os acolheu como padrinhos. O vínculo permanece, porque é importante salientar que essas pessoas que integram o serviço de acolhimento familiar, elas não podem adotar. Então, elas não podem nem estar inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. Esse trabalho é feito realmente para acolher essas crianças durante o período que elas têm que ficar afastadas de sua família por algum motivo, para que elas retornem à sua família, ou a família extensa, ou sejam realmente destituídas do poder familiar e colocadas para adoção. Nós sabemos também que o acolhimento familiar não é para todas as crianças. Existem alguns casos que não é possível o acolhimento em serviço de família acolhedora, porque são crianças que têm alguma dependência com droga, que têm problemas que as famílias não têm condição de acolhê-las. Então, o serviço de acolhimento familiar, ele não vai acabar com o acolhimento institucional. A ideia é de reduzir o número de crianças e adolescentes que permaneçam nesses locais e que elas possam ficar nessas famílias enquanto o período mínimo necessário que elas devem ficar sob essa medida de proteção. Nós vamos começar agora em fevereiro já a visitar as comarcas e a gente
sempre trabalha com muita garra, muita disposição para que a gente consiga levar isso adiante em benefício sempre das nossas crianças e adolescentes. O ideal seria que isso nem fosse necessário, mas já que é necessário, vamos trabalhar da melhor forma possível para que isso se torne uma realidade no estado de Mato Grosso. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.